Olá, meu nome é Daiane Freitas, sou nutricionista, trabalho na Coordenadoria de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Hoje vamos falar sobre instalações físicas. Para início, vamos falar sobre os pisos, paredes e tetos da cozinha. A instalação física, como piso, parede e teto, devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável. Por quê? Porque a cozinha é um local que a gente tem sempre que estar higienizando a todo momento. Então, sempre no final do nosso turno, a gente tem que jogar água, lavar, e com os revestimentos lisos e impermeáveis fica mais fácil. Devem ser mantidos íntegros, conservados, livres de rachadura, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamento, dentre outros, e não devem transmitir contaminantes aos alimentos. Quando o revestimento, do piso, da parede e do teto não é liso e impermeável, ele pode correr o risco de descascamento. Esse descascamento pode correr o risco de cair dentro dos alimentos, Se for uma parede que tiver rachaduras, ali pode ter acúmulo de poeira, de comida, de sujidades, e aí pode atrair baratas, formigas, ratos. As portas e janelas. As portas e janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes, Elas têm que ser, fechar corretamente, não pode ficar vão na abertura do batente. As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático. Por quê? Porque a mão é o nosso instrumento de trabalho e quando a gente mexe na maçaneta, a maçaneta ela é um foco de contaminação. Então, às vezes, a gente fecha e abre a porta com a mão, não lava a mão corretamente e pode estar contaminando o nosso alimento. Caso na nossa realidade, na nossa escola, não tenha essa porta de fechamento automático, sempre que abrir e fechar, colocar a mão na maçaneta, devemos lavar a mão corretamente. As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providas de telas milimétricas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. Então, sempre que tiver uma abertura dentro da cozinha, como janela, vitrô, exaustores, ela deve ter telas milimétricas e essas telas têm que ser removíveis para poder ter uma limpeza periódica. Iluminação, instalações elétricas e ventilação. As luminárias localizadas sobre a área de preparação dos alimentos devem ser apropriadas e estar protegidas contra explosão, quedas e acidentes. Então, as lâmpadas das nossas cozinhas, elas devem ter a tela contra explosão, porque caso isso ocorra, a gente não tem o risco de perder o nosso alimento. E se isso ocorrer, nós temos que descartar todo o alimento fora. As instalações elétricas devem estar embutidas ou protegidas em tubulações externas e íntegras de tal forma a permitir a higienização dos ambientes. Como eu disse anteriormente, a cozinha a gente tem que ficar jogando água para lavar sempre no término do turno. Então, quando as instalações não são íntegras, estão para fora, com fio desencapado, corre o risco da gente levar um choque. A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente, para deixar eles livres de fungos, gases, fumaça, partículas em suspensão, condensação de vapores, dentre outros, que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Então, a cozinha ela tem que ter uma ventilação contínua, para evitar que ela fique muito abafada. E o abafamento pode favorecer a proliferação de bactérias, fungos, Caso tenha um vazamento de gás, se não tiver ventilação, pode correr um risco de explosão. Então, por isso que a cozinha deve ser bem ventilada. O fluxo de ar não deve incidir diretamente nos alimentos. Existem cozinhas que têm ventilação por ar-condicionado e ventilador. Então, quando tiver esses aparelhos, não deve incidir diretamente nos alimentos, para não jogar poeira e, caso seja em cima do fogão, a chama não se apagar. Os equipamentos e os filtros para a climatização devem ser conservados,
a limpeza dos componentes do sistema de climatização, a troca de filtros e a manutenção programada e periódica desses equipamentos devem ser registradas e realizadas conforme legislação específica. Então, caso a cozinha tenha ar-condicionado, ela tem que ter uma limpeza dos filtros muito maior do que se fosse num quarto ou numa sala na nossa casa. Porque tem muito índice de gordura, então os filtros acabam sujando mais rápido. Então, essa manutenção tem que ser feita mais frequentemente e o registro deve ficar mantido na cozinha ou na escola para a gente não perder a próxima manutenção. As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões na rede de esgoto ou fossa séptica. Então, a água deve ser proveniente de rede pública. Quando presente, os ralos devem ser sinfonados e as grelhas devem possuir dispositivo que permita seu fechamento. Então, caso a cozinha tenha ralo, ela tem que ter aquele sistema de abre e fecha. Caso não seja possível ter esse sistema de abre e fecha, ela tem que ter um fechamento com tela milimétrica removível. Por quê? Quando a gente lava a cozinha e tem sempre restos de comida que ficam no chão. Então, esse acúmulo de comida, ele pode entrar dentro do ralo, caso não tenha essa proteção, e ter um acúmulo de comida e aí vem ratos, baratas e tudo mais. As caixas de gordura de esgoto devem possuir dimensão compatível ao volume de resíduos. Então, se na minha escola eu oferto bastante refeições, o número de refeições é maior, a minha caixa de gordura ela tem que ser compatível com o número de refeições. Devendo estar localizada fora da área de preparação, ou seja, ela não pode estar dentro da cozinha e nem do estoque, e apresentar adequado estado de conservação e funcionamento. Ela tem que ter a tampa e a vedação correta, porque senão pode também trazer baratas e ratos. As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, não sendo permitida a presença de animais. Então, não adianta nada eu cuidar bem da minha cozinha, fazer a higienização correta, se a área externa tiver com objetos como lixo, ter um terreno baldio próximo e com a presença dos animais. Isso vai atrair para a minha cozinha insetos indesejados. As instalações sanitárias e vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios. Então, os banheiros e os vestiários dos funcionários têm que estar fora da área da cozinha. As instalações sanitárias devem possuir lavatórios e estar supridas de produtos destinados à higiene pessoais, tais como papel higiênico, sabonete líquido inodoro e antisséptico ou sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e toalha de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro para secagem das mãos. Então, os banheiros devem conter uma pia exclusiva para lavagem de mão com sabonete e papel toalha. Os coletores de resíduos devem ser dotados de tampa e acionamento sem contato manual. Por quê? A mão é o nosso instrumento de trabalho, é com ele que a gente vai cortar, picar, manipular os alimentos. Então, se eu tenho uma lixeira dentro da minha cozinha com acionamento que não é de contato manual, eu posso estar contaminando a minha mão. Então, as lixeiras elas devem ser de acionamento de pedal. Aquelas que a gente pisa no pedal, ela levanta a tampa e aí eu não tenho contato manual nenhum. Devem existir lavatórios exclusivos para a higiene das mãos na área de manipulação. Então, dentro da minha área, da minha cozinha, da minha área de manipulação, eu tenho que ter uma pia exclusiva para lavagem de mão com sabonete e papel toalha. Os equipamentos móveis e utensílios que entram em contato com alimentos devem ser de materiais que não transmitem substâncias tóxicas, odores nem sabores ao mesmo. Então, eu sempre tenho que usar equipamento ou de aço, inox, ou de polietileno. Não pode ser nenhum material que quando eu utilizar ele vai deixar gosto ou cheiro, ou seja, libere alguma substância tóxica. Devem ser realizadas manutenções programadas e periódicas nos equipamentos e utensílios e calibração dos instrumentos ou equipamentos de medição, mantendo o registro de realização dessas operações.
Um exemplo disso é a balança que a gente utiliza para pesar os alimentos quando chegam. Conforme a gente vai usando, a calibragem da balança ela pode oscilar para maior ou menor o peso. Então, essa manutenção tem que ser feita periodicamente. E sempre que fizer, manter um registro para eu saber quando que eu tenho que fazer de novo a medição. As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios utilizados na preparação, armazenamento e distribuição devem ser lisas, impermeáveis, laváveis e estar isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos a serem fonte de contaminação dos alimentos. Então, todos os equipamentos da minha cozinha, eles têm que ser de fácil limpeza e de material liso. Eu não posso usar a madeira, por exemplo, porque por mais que eu limpe e higienize ela possui frestas e ali pode ter acúmulo de alimento. E com isso vai me trazer vetores como barata, formiga e etc. Vamos falar um pouco sobre a higienização de instalações e equipamentos, móveis e utensílios. As caixas de gorduras devem ser periodicamente limpas. O descarte dos resíduos deve atender disposto em legislação específica. Então, a caixa de gordura ela tem que ser limpa de 3 em 3 meses ou sempre que necessário. As operações de limpeza, e se for o caso de desinfecção das instalações e equipamentos, quando não forem realizados rotineiramente, devem ser registradas. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento que eu não limpo toda semana ou eu não tenho uma rotina de limpar ele sempre que eu for utilizar, fazer a limpeza dele, eu tenho que manter um registro para não me perder quando eu tenho que fazer essa higienização novamente. A área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Então, eu devo manter um cronograma de limpeza da minha cozinha. E um exemplo, o freezer. O freezer ele tem que ser limpo uma vez por semana. Eu limpei ele ontem, mas recebi teve uma entrega de polpa de suco. Eu não verifiquei corretamente e vi que tinha uma embalagem rasgada. E aí, essa embalagem sujou o meu freezer. Eu devo esperar até a próxima semana para lavar? Não, eu tenho que lavar imediatamente que eu verificar esse problema, tá? E sempre que eu for entregar o meu turno, eu tenho que entregar ele corretamente limpo, tá? E assim por diante. Os produtos saneantes utilizados devem estar regularizados pelo Ministério da Saúde. Então, todo produto de limpeza utilizado dentro da cozinha, ele deve ter regularização pelo Ministério da Saúde. A diluição, o tempo de contato e o modo de uso e aplicação dos produtos saneantes devem obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante. Então, sempre que eu tiver um produto que eu não tive contato, eu devo observar no rótulo qual a diluição e o modo de utilizar. Os produtos saneantes devem ser identificados e guardados em local reservado para essa finalidade. Então, eu nunca devo guardar produtos de limpeza no estoque junto com os alimentos. De preferência, na cozinha, ficar só os produtos de uso. Os utensílios e equipamentos utilizados na higienização devem ser próprios para a atividade e estar conservados, limpos e disponíveis em número suficiente e guardados em local reservado para essa finalidade. Então, se eu tenho um rodo, um pano, esse equipamento e esses produtos devem ser utilizados somente na cozinha. Eu não posso utilizar no banheiro, por exemplo. Os utensílios utilizados na higienização de instalações devem ser distintos daqueles usados para a higienização de partes dos equipamentos e utensílios que entram em contato com o alimento. Então, se eu tenho uma buchinha para lavar o azulejo da cozinha, eu não posso utilizar essa mesma buchinha para lavar os pratos e os talheres dos alunos. Higiene de ambientes. A higiene de ambientes, como pisos, paredes, portas, ralos, janelas e etc., deve ser realizada da seguinte forma. Primeiro, a gente retira a sujeira, tá? Lembrando que a gente não pode utilizar vassoura dentro da cozinha, porque ela faz subir a poeira, né, as sujidades.
Então, eu sempre devo usar pano molhado. Lavar com detergente, enxaguar, retirar o excesso com auxílio de rodo, desinfetar com solução clorada para ambientes, que a gente vai ensinar um pouquinho mais para frente. Lave e desinfete todas as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos. Higiene dos utensílios. Retire os resíduos de alimentos. Lave com água, sabão líquido neutro e esponja de fibra sintética. Enxague, deixe secar naturalmente e guarde em local limpo e seco. Atenção! Todos os utensílios devem ser higienizados após o uso. Higienização de equipamentos. Desligar o equipamento, esfregar com esponja de fibra sintética com sabão líquido neutro, enxaguar e deixar secar naturalmente. A frequência da higienização. Os freezers e os refrigeradores devem ser higienizados semanalmente. O fogão sempre após o uso. O liquidificador sempre após o uso. Mesa de apoio e bancadas antes e depois do uso. Etapas de limpeza. Comece sempre a limpeza dos lugares mais altos para os lugares mais baixos. Para a limpeza da instalação, usar 2 colheres de sopa de água sanitária para cada 1 litro de água. E utensílios e equipamentos, 1 colher de sopa de água sanitária para cada 1 litro de água. Uso de pano de prato. É proibida a utilização de panos de pratos por representarem foco de contaminação na secagem de utensílios. Então, a gente não pode utilizar pano de prato para secar panelas, pratos, garfos, eles devem secar naturalmente, porque o pano de prato ele é foco de contaminação. Obrigada pela atenção, bom trabalho e bom estudo!